Dentro de instantes, o Comitê de Política Monetária, o Copom, divulga a taxa de juros aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve o índice na faixa entre 3,50% e 3,75%. A decisão cita a inflação ainda elevada e sólido crescimento econômico como motivos da suspensão do ciclo de cortes iniciado ainda em 2025. Vamos ao vivo, então, para Nova York, onde está o editor da revista Exame, nosso parceiro aqui do SBT News, Mitchell Diniz. Mitchell, boa noite para você. O que você destaca dessa decisão do Fed nessa quarta-feira? Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. Estou só de olho aqui no monitor, porque a qualquer momento também vamos ter nossa decisão de juros no Brasil, né? Bom, essa decisão do Fed já era esperada. Foram 3 cortes de 0,25 ponto percentual, na sequência, né, 3 cortes consecutivos, e agora esse ciclo chegou ao fim, como a própria Marina falou aí, muito por conta da inflação nos Estados Unidos ainda está muito acima da meta de 2%. Fiquei um pouco desconcentrado aqui, pessoal, porque recebo a informação que acabou de ser encerrada a reunião do Copom, tá? Então, acho que aí nesse próximo minuto a gente deve ter a decisão da política monetária aqui no Brasil e vamos descobrir se esses juros foram mantidos mesmo, como é a aposta da maior parte do mercado, ou se o Banco Central do Brasil vai surpreender com corte nessa primeira reunião do ano, já que temos aí alguns indicadores da economia brasileira apontando para um controle da inflação. Acaba de sair, então, a decisão aqui, pessoal, do Copom, que manteve a Selic em 15% ao ano, como a maioria do mercado esperava. Apesar desses dados econômicos estarem mostrando que o aperto monetário aqui no Brasil está fazendo efeito aos poucos, com a inflação já mostrando alguns sinais de controle, a economia brasileira desacelerando um pouco, o Banco Central mostra que continua aí cauteloso e não quis dar um passo maior que a perna. Manteve a taxa de juros em 15%, como a maioria dos bancos e casas de análise já estavam esperando. Agora é possível que dê um passo na próxima reunião do Copom, que vai ser no final de março. Enquanto eu vou conversando aqui com vocês, eu vou dar uma olhada aqui também na decisão, no comunicado que acompanha a decisão do Copom, porque na maioria das vezes esse comunicado fala muito mais do que a decisão em si. Ele acaba dando aí algumas dicas de quais devem ser os próximos passos da autoridade monetária. É um documento que diz também se foi uma decisão unânime. Pelo que eu estou vendo aqui, foi uma decisão unânime, então assim, não teve nenhum diretor hoje desse comitê que votou pelo corte de juros, como um ou outro banco ainda imaginava que pudesse acontecer nessa primeira reunião. O tom do Banco Central sempre é bastante cauteloso e ele fala muito das expectativas de inflação de longo prazo, né? Então, mesmo esses dados se mostrando um pouco melhores agora, tanto em termos de inflação quanto de crescimento econômico, melhores no sentido de inflação mais baixa e crescimento um pouco mais ameno também, o Copom mira no que ele chama horizonte relevante da inflação. E a gente está falando aí de um período de 1 ano e meio para frente. Então, é com base nessa expectativa de inflação futura que o Banco Central toma suas decisões hoje também. E aqui nesse documento, o BC fala de um cenário marcado por elevada incerteza, que exige ainda cautela na condução da política monetária, avalia que essa estratégia em curso de manter a cautela tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação à meta que é de 3% ao ano. Falei que nos Estados Unidos, né, aqui nos Estados Unidos são 2%, no Brasil é 2%. O comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião. Porém, reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. Tá aí, Celso, Marina, temos sim uma indicação
de que juros podem ser cortados na reunião de março, viu? É isso, Mitch. O que eu ia reforçar com você é justamente essa frase, que eu acho que é a grande notícia esperada, né? O comitê anteve em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em uma próxima reunião, mas é importante destacar que essa reunião só vai acontecer no mês de março, né? Exatamente. De qualquer forma, certamente é uma comunicação que vai fazer preço no mercado. Esse investidor estrangeiro que está trazendo muito dinheiro para o Brasil e fazendo com que a nossa bolsa alcance aí patamares históricos, está se apoiando muito nessa expectativa de corte de juros. Então, essa indicação do Banco Central é mais ou menos aquilo que o mercado estava esperando, sim, mas pelo menos indica, muda um pouco o tom do que a autoridade monetária vinha falando. Talvez seja a primeira vez em muito tempo que o Copom esteja sendo tão explícito em relação a, de fato, sinalizar para um corte de juros numa reunião sequente. Então, é muito provável que o mercado reaja a isso. Queria até salientar aqui, né, que a Bolsa hoje bateu mais um recorde. A gente chegou aí nos 185 pontos ao longo das negociações do dia. Não fechamos nesse patamar, mas fechamos muito próximo disso, com uma alta de 1,5%. O dólar não ganhou força, como aconteceu no restante do mundo, justamente porque tem muito dinheiro estrangeiro entrando no Brasil e é aquela lógica do dinheiro que compra reais para fazer investimentos no Brasil. Agora, então, para o investidor estrangeiro, a gente tem o seguinte cenário: taxa de juros ainda a 15% ao ano, querendo ou não. Essa taxa não deve ficar abaixo dos 10% até 2027, como apontam as instituições financeiras consultadas semanalmente pelo relatório Focus do Banco Central. Então, agora, não só pelo lado da renda fixa, que está pagando aí esses 15% e vai pagar juros de 2 dígitos pelos próximos 3 anos, a gente tem um mercado acionário que se movimenta com a expectativa de corte de juros, ainda que seja um corte de magnitude pequena comparado com o tamanho da taxa Selic de hoje, empresas que, querendo ou não, estão saudáveis, que conseguiram enfrentar esse momento aí de turbulência econômica, de juros altos, com endividamento baixo e conseguindo entregar resultados. E, um detalhe, estão com desconto na Bolsa, porque mesmo subindo tanto nesses últimos dias, a avaliação dos analistas é que o valuation, que é o valor de mercado dessas companhias, ainda não condiz com os resultados que elas têm entregado na economia real. Mitchell, o valor do dólar baixando aqui no Brasil e também desvalorizando aí nos Estados Unidos ajuda a economia brasileira? Olha, Celso, sem dúvida, até porque o dólar mais barato é bom para o controle da inflação. Isso também é um risco nesse momento, né? Se a gente pensar que se em algum momento esse fluxo estrangeiro se reverte e a gente começa a ter uma saída de dólares do Brasil, a tendência natural é que a moeda americana se valorize. E a gente, né, você, Celso, Marina, que estão acostumados aí com o noticiário econômico há muitos anos, você sabe que a gente sempre faz aquela reportagem, né, de como é que isso afeta o preço do pãozinho francês, afeta o preço do combustível, porque é isso, né, tem muita coisa que é dolarizada, né, tudo o que está de insumo aí presente na nossa alimentação, nos produtos do dia a dia, é tudo dolarizado. Então, se a gente tem essa inversão de fluxo estrangeiro de volta para os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma tendência de dólar em alta. Então, é por isso que essa expectativa de queda de juros, de uma certa forma, precisa ser cumprida para que o investidor mantenha a confiança, continue trazendo dinheiro para o Brasil. Mas é claro, não só isso, né? Tem política fiscal por trás, tem gastos públicos, tem eleição pela frente, todo esse cenário aí que vai entrar com certeza nos modelos matemáticos dessas gestoras, desses fundos de investimento que estão trazendo aí esses milhões, bilhões de reais para cá, para o Brasil.
Mitchell Diniz, editor da revista Exame, Posso fazer participando. Só mais uma pergunta, Sim, Celso, rapidinho? claro. Licença. Mitchell, eu só queria entender, fazer um paralelo rapidamente sobre a divulgação da manutenção da Selic aqui no Brasil com a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. Acabou que a gente não falou muito, né, da decisão do Fed hoje, mas é uma decisão que também pressiona ainda mais o presidente do Federal Reserve, que está sofrendo ali uma pressão por parte até do presidente Donald Trump. Sim, Marina. Na verdade, com os juros parando de cair aqui nos Estados Unidos, a gente diminui um pouco a diferença entre os nossos juros e os juros americanos, né? Fica elas por elas nesse momento, né? Já que não houve uma movimentação por parte do Brasil também. O que poderia ter acontecido era um corte de juros pelo Copom e uma manutenção de juros aqui nos Estados Unidos. Então, isso diminuiria a diferença, né, que é esse spread na tomada de decisão do investidor. Porque, pela lógica, o investidor tira dinheiro de onde os juros estão mais baixos para aplicar onde os juros estão mais altos. Mas, ainda assim, a gente está falando de uma diferença de mais de 10 pontos percentuais, né, entre a taxa dos Estados Unidos e a taxa do Brasil, de 15%. Então, continuamos bastante atraentes para esse investidor, mesmo com essa decisão de manter os juros por aqui. Agora, do ponto de vista político, para o Fed, é uma complicação. A gente está aqui, inclusive, de olho em qual vai ser a manifestação do Donald Trump a respeito dessa decisão de hoje do Fed. O Trump tem pressionado explicitamente e atacado diretamente o Jerome Powell em relação a essa condução da política monetária. Esse foi um ingrediente adicional para essa decisão de hoje do Federal Reserve. Muitas pessoas, inclusive, fizeram perguntas a respeito disso na coletiva de imprensa que o Powell deu após a decisão do Fed, perguntando sobre a independência do Banco Central, como é que ele estava vendo as pressões do Trump, a investigação que ele está sendo alvo de suspeita de faturamento, superfaturamento em obras de sedes do Fed. O Powell ele se recusou a responder qualquer pergunta que fosse relacionada a isso, quis focar totalmente na economia, nessa questão da inflação ainda está acima da meta, do mercado de trabalho está sofrendo uma pressão aí do fato de ter menos imigrantes e política anti-imigratória que está diminuindo a disponibilidade de mão de obra aqui nos Estados Unidos. Mas uma coisa, ele foi enfático ali, defendeu, mais uma vez, a autonomia do Fed, dos bancos centrais, de uma forma geral, e quando foi questionado sobre que conselho daria para o seu sucessor, ele foi bem rápido, assim, só falar para não se envolver com questões políticas, quem quer que seja esse sucessor, seja alguém indicado pelo próprio Trump, que é o mais provável que vai acontecer, ou uma outra pessoa aí que esteja fora das previsibilidades, das possibilidades no momento, Marina, Celso. O mandato de Jerome Powell vai até maio. Mitchell Diniz, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT News, trazendo as informações do Fed e do Copom no Brasil.